Nós entramos na nossa meditação em Hebreus, entramos aí no terceiro bloco. Vamos recordar aí do terceiro bloco para frente, o terceiro bloco dessa epístola que começa no capítulo 6, versículo 13, e que vai até o capítulo 10, versículo 18. O título desse bloco é, diga, Sacerdócio de Cristo. Nós estamos vendo que esse bloco, o sacerdócio de Cristo, esse tema dentro desse bloco se refere a um dos parâmetros estabelecidos por Deus dentro da obra da nossa salvação. O plano da salvação elaborado por Deus antes da fundação do mundo, ele se compõe de vários elementos que a gente, se nos reuníssemos aqui o ano inteiro, os 365 dias, não seria suficiente para meditarmos em um por um desses aspectos, porque são coisas muito profundas dentro de toda a palavra de Deus. Um dos aspectos da obra da salvação chama-se sacerdócio, que é a mesma coisa que mediação, a mesma coisa que intercessão. Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens, o único intercessor pela obra da nossa salvação. Aleluia! Esse terceiro bloco, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento do capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 9, versículo 28, o tema principal é, diga, o essencial. O essencial aí é o que está escrito no primeiro versículo do capítulo 8. Nós já pregamos sobre isso quando começamos a epístola, logo nas primeiras pregações que fizemos ainda o ano passado sobre Hebreus. Capítulo 8, versículo 1, é um resumo, uma sumarização de toda essa carta. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que penetrou no santuário celestial, não construído por mãos humanas, e sentou-se à destra da majestade de Deus, e ali ele intercede por nós, como o sumo sacerdote, como único mediador, como nosso intercessor. Isso é o essencial do que nós estamos vendo dentro dessa epístola. Amém? Depois que terminarmos o desenvolvimento, nós vamos para a conclusão, que são os 18 primeiros versículos do capítulo 10, aonde está decretado por Deus que o tabernáculo da antiga aliança foi removido para se estabelecer o segundo. Diga, estabelecer o segundo. Estabelecer o segundo tabernáculo eterno. O tabernáculo da nova aliança é o céu. É a casa do Pai. Não feito por mãos de homens, para onde nós estamos indo. Cujo caminho é o novo e vivo caminho que ele abriu através do véu, que é o seu Filho Jesus. Muito bem, nós estamos no desenvolvimento, que é o essencial. Esse desenvolvimento do terceiro bloco, ele está dividido em dois segmentos, o segmento 5 e o segmento 6. Porque nós já vimos anteriormente, os blocos anteriormente tiveram 4 segmentos. Então aqui nós temos o 5º segmento e o 6º segmento aqui dentro deste terceiro bloco. O 5º segmento que nós começamos já... Não, pode voltar, Marisa. Volta um pouquinho. Isso, por enquanto, deixa aí. O 5º segmento, diga, sacerdócio imutável.
vai do capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 28. Quando nós vimos que esse sacerdócio é imutável, porque é perfeito. Nós somos mutáveis, porque somos imperfeitos. Enquanto somos imperfeitos, temos que ir mudando, temos que ir transformando. Transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. Mas Deus é imutável, Ele não precisa mudar, porque Ele já é perfeito. E assim as obras de Deus são imutáveis, porque elas já são perfeitas. A palavra de Deus é imutável, porque ela é perfeita. E a obra da salvação, mediante o sacerdócio de Cristo, é imutável, porque é uma obra perfeita da parte de Deus. Não precisa receber nenhuma mudança, não precisa de nenhuma reforma, é uma obra perfeita. Quando terminarmos esse quinto segmento, então nós vamos para o sexto segmento, que vai do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, 28, cujo título é, diga, Superior Aliança. A aliança de Deus com Israel, no Antigo Testamento, era uma aliança inferior à aliança que nós temos agora em Cristo Jesus. A aliança em Cristo Jesus, ela é superior. É isso que nós vamos ver lá no sexto segmento. A antiga aliança era baseada no sangue de cordeiros que eram mortos todos os anos diante do tabernáculo feito por mãos humanas. A nova aliança é baseada no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Aleluia. Que só precisou ser sacrificado uma única vez, porque foi um sacrifício perfeito, por isso essa aliança é superior. Amém? Muito bem, agora sim, vamos ver o quinto segmento. Esse quinto segmento, ele tem duas partes. A primeira parte do quinto segmento nós começamos ontem à noite. Repita, âncora da alma. Vai do capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 10. É o que nós vimos ontem. A âncora da nossa alma é a esperança que nós temos em ver cumpridas em Cristo Jesus todas as promessas de Deus. E a principal delas veio pela boca de Jesus. Olha, eu vou, mas eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a nossa esperança, na qual a nossa alma está ancorada, para que sejamos, enquanto estamos aqui nessa terra, atravessando o vale da sombra da morte, com todas as intempéries espirituais que esse mundo traz, nós mantenhamos firme a nossa esperança em Cristo Jesus. Olá, amém? Quando nós terminarmos essa primeira parte, que nós vamos continuar hoje de manhã, aí nós vamos para a segunda parte do quinto segmento, que é, diga, sacerdócio com juramento. Aleluia. Os antigos sacerdotes, eles tinham que fazer um juramento diante de Deus, de que as suas vidas estariam consagradas àquele sacerdócio. No Novo Testamento, é Deus quem faz um juramento ao seu Filho Jesus, dizendo: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que nós veremos aí nessa segunda parte do quinto segmento. Nós estamos aí na primeira parte. A primeira parte do quinto segmento, ela está dividida em dois pequenos trechos. O primeiro trecho termina o capítulo 6, do versículo 13 ao 20, foi o que lemos ontem à noite. A segurança dos herdeiros é que o propósito de Deus em Cristo Jesus para eles
é imutável, é perfeito. O propósito de Deus se realiza, porque quem está agindo na realização dos propósitos de Deus é o próprio Deus. E ele diz, agindo eu, portanto, ninguém impede os propósitos de Deus. Deus age de tal maneira que o seu propósito imutável na nossa salvação em Cristo Jesus, ele se realiza. Nós vimos ontem à noite, essa parte, né, esse trecho dessa primeira parte do quinto segmento. E vamos começar, mas não vamos terminar hoje esse segundo trecho aí, né? Acerca de Melquisedeque e qual a sua importância para nós no entendimento da obra da nossa salvação, e porque Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Então vamos abrir aqui na nossa Bíblia, Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 10. Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 10. E ver aqui a importância deste personagem que surgiu lá no Antigo Testamento, a importância de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 10. Amém? Vamos ler juntos. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, foi semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aleluia. Primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que na sua Bíblia deve ter um parênteses do versículo 2 para o versículo 3, correto? Tem um parênteses aí? No versículo 2, abrindo lá primeiramente e fechando lá no versículo 3, Filho de Deus. Esse parênteses aí não significa que esse texto não se encontra no texto original. Ele se encontra no texto original, tá? O parênteses aí é para dar uma ênfase na descrição bíblica deste personagem
que surgiu na época de Abraão, esse personagem chamado Melquisedeque. Então esse parênteses aí não indica que esse texto não é sagrado. Esse texto é sagrado, esse texto aí é inspirado por Deus e faz parte da palavra de Deus. Aleluia. Então, qual é a importância desse Melquisedeque? Melquisedeque, que é um personagem bíblico que só aparece na Bíblia encontrando-se com Abraão, quando Abraão ainda era chamado de Abrão, antes de Deus mudar o seu nome. Vamos lá ver. Vamos ver no local, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando foi o encontro de Abrão, ainda chamava-se Abrão, com Melquisedeque. Esse encontro aconteceu e ficou registrado em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. O contexto desse capítulo foi uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Esses reis que estavam guerreando, só para você se localizar, esses reis que estavam guerreando aí na terra de Canaã, antiga terra de Canaã, porque ela só se tornou Israel depois da conquista por Josué. Depois de Josué, a terra de Canaã passa a se chamar Israel, porque é conquistada pelos descendentes de Abraão. Abraão foi peregrino aí na terra de Canaã. A única terra que ele adquiriu ali foi um jazigo de família, aonde ele primeiro sepultou a sua esposa Sara, depois ele mesmo foi sepultado ali. Seus filhos Isaac e Jacó foram também sepultados ali com a sua esposa, com as suas esposas. A terra de Macpela, perto dos carvalhais de Manre, próximos da cidade hebraica chamada Hebron, que é Hebron. A única terra que Abraão adquiriu ali naquela grande nação na qual ele peregrinou, chamada inicialmente Canaã, foi esse jazigo de família. Abraão não adquiriu ali nenhuma terra, mas ele tinha a promessa de Deus: essa terra que você está pisando, eu a darei aos teus descendentes. Tá? E depois, muitos anos depois, essa promessa é cumprida quando os descendentes de Abraão chegam na terra de Canaã, sob a liderança, sob o pastoreio de Josué, sucessor de Moisés, e conquista a terra de Canaã e tira dessa terra o poder dos cananitas e estabelece então ali a nação de Israel. Abraão peregrinou por essa terra prometida e só obteve dessa terra um pedacinho que ele comprou, né? Que ele comprou dos filhos de Hamor, ele comprou dos siquemitas, esse pedacinho para ser um jazigo de família. Inclusive na época, o dono da terra falou assim: que é isso, Abraão? Ele viu que Abraão era um homem muito rico, porque Deus o prosperou na sua peregrinação, na sua jornada. Ele falou: que é isso, Abraão? Eu vou dar para você essa terra. Muitos crentes diriam hoje assim: olha Deus me abrindo uma porta, e olha Deus me dando uma terra. Abraão não agiu assim, não. Abraão falou assim: não, senhor, eu vou comprar e pagar o preço justo por essa terra. Eu não quero de graça, eu quero pagar o preço justo por essa terra. E Abraão então pagou o preço justo e comprou aquela terra. Aquele pedacinho foi comprado, mas depois toda a nação foi dada de graça aos descendentes de Abraão, porque Abraão agiu pela fé, viveu segundo a fé. Amém, queridos? Muito bem, essa terra
chamava-se terra de Canaã, porque ela pertencia aos descendentes de Cã. Cã foi o segundo filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã foi o filho que viu a nudez do seu pai. Sem e Jafé vieram de costas, levando um lençol para cobrir a nudez do seu pai, e não viram a nudez do seu pai. Mas Cã viu a nudez do seu pai e saiu lá fora propagando que viu seu pai nu. E quando então Noé se recuperou, ele disse que Cã seria amaldiçoado. Cã foi amaldiçoado por seu pai. E Sem, que era o primogênito, foi abençoado com a bênção que havia no Antigo Testamento, a bênção da primogenitura. Abraão é descendente de Sem, por isso que os hebreus são chamados também de povo semita, porque são descendentes de Sem. Mas foram os descendentes de Cã que se espalharam por aquela nação. Uma vez que Cã foi expulso da presença de Noé, seu pai, ele veio para essa terra, que hoje é Israel, mas que antes então foi a terra de Canaã, porque Canaã foi um dos principais descendentes de Cã. E ele produziu várias nações, vários povos que saíram dali. Esses povos terminados com eus na Bíblia, os principais deles são os cananeus. Cananeus, heveus, heteus, jebuseus, girgazeus, filisteus. Todos esses povos, inclusive também os povos que montaram depois a nação que hoje é conhecida como o Egito. Esse foi o Mizraim. Mizraim também é descendente de Cã e são os egípcios hoje. Inclusive hoje continuam sendo eles os egípcios. Todo esse povo veio da descendência de Cã, o filho amaldiçoado de Noé, e que ocuparam aquelas terras. Portanto, aquela nação, na época que Abraão, quando chamava-se ainda Abrão, estava peregrinando por aquela terra, toda aquela terra era dividida entre os descendentes de Cã. Todos eles eram chamados cananitas, porque eram descendentes de Cã, mas cada um deles tinha uma região. Os filisteus tinham uma região, onde hoje é chamada a faixa de Gaza. Essa região era dos filisteus. Outras regiões, eram dos heveus, outra dos heteus, outra dos girgazeus, outra dos jebuseus, e cada uma dessas regiões tinha um rei. Cada uma dessas regiões era uma monarquia isolada das outras. Cada um dos descendentes de Canaã constituiu um rei. Então, tinha o rei dos filisteus, tinha o rei dos heteus, tinha o rei dos girgazeus, tinha o rei dos jebuseus. E esses reis estavam sempre querendo aumentar o seu território. E para aumentar o seu território, tinha que tomar o território de um outro que era irmão deles, que era parente deles. O que aconteceu foi que 4 desses reis fizeram aliança. 5 desses reis fizeram alianças para conquistar as terras de outros 4 reis. E eles dividiriam depois as terras desses outros 4 reis com esses 5 reis. E esses 5 reis aumentariam então o seu domínio. Só que o problema é que um deles sequestrou o sobrinho de Abraão, que era Ló. E Abraão então pegou os melhores homens que ele tinha como soldados e guerreou e acabou com aquela divisão daquele reinado,
O pequeno exército de Abraão venceu o exército daqueles reis todos, terminou com aquela guerra entre eles, e Abraão, depois da guerra, pegou os despojos, as riquezas, o gado, o ouro, a prata, as armas, os mantimentos, tudo que esses exércitos tinham, porque esse era o costume da época. O exército vencedor ficava com os despojos do exército derrotado, e Abraão trouxe todos esses despojos, todas essas riquezas. Quando ele estava voltando para sua casa, Gênesis 14, 18. Tudo isso eu contei para vocês para chegar aqui. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão. Melquisedeque, que aqui é bem definido como rei de Salém. Salém era o antigo nome da cidade de Jerusalém. Jerusalém, antes de se chamar Jerusalém, chamava-se Salém. Passou a chamar-se Jerusalém depois da conquista, quando Canaã passou a ser Israel, a capital de Israel passou a ser Jerusalém. Na época em que esse país era Canaã, Jerusalém chamava-se Salém. E essa região onde hoje está a cidade de Jerusalém, essa região que tinha a cidade que tem a cidade de Hebrom, que tem a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, essa região ali, ela era dominada por um dos descendentes dos cananitas, que eram os jebuseus. Os jebuseus eram que ficavam naquele lugar, naquela região. E o rei cananita dos jebuseus era Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque, não se engane, porque tem gente que pensa que Melquisedeque é um fantasma que apareceu lá no Antigo Testamento, que surgiu do nada. Aí pega Hebreus capítulo 7, onde está escrito sem pai, sem mãe, sem genealogia, e pensa que ele era um fantasma que surgiu lá. Né? Quando Hebreus 7 diz que sem pai, sem mãe, sem genealogia, está dizendo que não tem nenhum registro da genealogia dele. Está dizendo que não tem nenhum registro, nenhum documento na história com a genealogia de Melquisedeque, dizendo quem era seu pai, quem era sua mãe. Mas ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele teve uma genealogia. Só não está escrito, só não foi achado esses documentos. Mas o fato é que ele era o rei daquele território, tá? Cuja capital era Salém, que depois veio a ser Jerusalém. E quem dominava aquele território eram os jebuseus. E se Melquisedeque era rei deles, é porque Melquisedeque era um jebuseu, descendente de Canaã, descendente de Cã, descendente do filho amaldiçoado de Noé. Portanto, Melquisedeque não pertencia à linhagem de Sem, que era a linhagem de Abraão, não pertencia à linhagem do primogênito de Noé, do filho abençoado de Noé, mas pertencia à linhagem do filho amaldiçoado de Noé, e que representa todos aqueles que o antigo povo de Israel aprendeu a chamar de gentios. Melquisedeque era um rei dos gentios.
Era um rei de todos os povos, um rei representando todos os povos que não eram sanguineamente descendentes de Abraão, como também nós, os brasileiros. Melquisedeque era o nosso representante ali. Agora, o que acontece aqui, irmãos? Os cananitas, todos os descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé, eles provaram que realmente eram amaldiçoados. Todos eles eram adoradores de demônios. Todos eles eram adoradores de falsos deuses. Os famosos deuses dos cananitas. Os deuses dos cananitas. Deuses que exigiam sacrifícios de sangue. Deuses que exigiam que sacrificasse até seus filhos e suas filhas, queimando-os vivos no fogo ou matando-os publicamente para cumprir votos e sacrifícios a esses deuses. Os deuses dos cananitas, os cananitas eram povos politeístas que adoravam a vários deuses, deuses que na verdade não são deuses, porque não existem, portanto são personificações de Satanás. Eles eram, portanto, satanistas. Canaã era uma nação de satanistas. E Deus disse a Abraão: eu vou tirar deles essa nação e vou dar para a tua descendência, Abraão, para que essa nação não seja mais uma nação de satanistas, mas para que essa nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Foi o que Deus prometeu a Abraão. Os cananitas eram povos ruins, maus, ímpios, ateus, pagãos, adoradores de demônios. Mas espera aí. De repente, do meio deles, surge um homem chamado Melquisedeque, que apesar de ser cananita, que apesar de ser dos jebuseus, não era satanista. Não era um adorador de demônios. Ele era, olha aí o versículo 18 de Gênesis 14, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Amados, a pergunta é: como isso é possível? Que um rei de uma nação cananita, uma nação amaldiçoada, uma nação repleta de adoradores de Satã, como que um desses homens, nascido nesse meio maldito, vem ao encontro de Abraão e se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo? Amados, isso aqui é algo tremendo. Quem é que foi lá pregar para Melquisedeque, para esse cananita? Quem foi que apresentou Deus para ele? Quem foi que pregou a palavra de Deus para Melquisedeque? Qual é a história de Melquisedeque com Deus? Como foi esse encontro dele com Deus? Como esse cananita de uma geração amaldiçoada se torna um homem bendito de Deus, um homem abençoado por Deus, e se torna um ministro
da bênção de Deus, para confirmar a bênção de Deus sobre Abraão, e vem ao encontro de Abraão, apresentando-se como sacerdote do Deus Altíssimo. Como acontece isso, irmãos? A pregação do Evangelho não é o único meio de alguém conhecer a Deus. A pregação do Evangelho por parte da igreja, como ministério da igreja, como ministério dos pregadores. A pregação do Evangelho por meio de pregadores, por meio de evangelizadores, por meio dos cristãos, não é o único meio, não. É só um meio. Deus possui infinitos meios de alcançar a vida de quem Ele quiser alcançar. Deus pode alcançar pessoas que jamais terão acesso à pregação do Evangelho. Deus pode alcançar pessoas que estejam vivendo no meio do maior paganismo, do maior satanismo que haja na face da terra, tão separado, tão distante, que ninguém vai ter acesso de chegar a essa pessoa e pregar para ela o Evangelho de Cristo Jesus. Deus tem acesso. Deus tem acesso. Deus tem como chegar. Se nós tivermos algumas coisas diferenciadas assim para fazer no céu, uma das coisas que eu gostaria de fazer é conversar com Melquisedeque. E perguntar, conta para mim como é que foi o seu testemunho, como é que foi o seu encontro com Deus, como aconteceu. Melquisedeque, conta, eu quero ficar escutando ele me contar. Foi o seguinte... Ele, cananita, descendente de Cão, de um povo amaldiçoado, um povo diabólico, e se torna um ícone do sacerdócio de Cristo Jesus. Porque ele desaparece aqui da Bíblia, depois desses versículos aqui, e eu vou continuar nesses dias trabalhando sobre isso, irmãos, tá? Sobre Melquisedeque, porque tem coisas importantíssimas aqui. A sua importância é grande para o nosso entendimento do sacerdócio de Cristo. Ele só aparece aqui, não aparece mais em nenhum lugar. Ele só aparece aqui, Gênesis 14, aí do 18 ao 20. Gênesis 14, do 18 ao 20. Leiam comigo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Melquisedeque só aparece aqui. E de repente ele é citado anos depois, digamos melhor, séculos depois, ele será citado pelo rei Davi. Davi também foi um profeta de Deus, profetizando o sacerdócio de Cristo, no Salmo 110. Depois lá de Gênesis 14, Melquisedeque será citado no Salmo 110, no juramento do Pai em relação ao sacerdócio de Jesus, Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Leiam vocês.
Davi, aqui no Salmo 110, versículo 4, ele está dando o tema que vai ser desenvolvido pelo autor da Epístola aos Hebreus. Salmo 110, versículo 4, é o tema de toda a Epístola aos Hebreus, que nós estamos estudando. Que Jesus Cristo é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdócio cristão. Melquisedeque é um sacerdote cristão. O sacerdócio acontece assim: tem sempre um sumo sacerdote que está acima de todos os outros sacerdotes. Um sacerdócio é composto de uma pluralidade de sacerdotes e um único sumo sacerdote que domina sobre os outros sacerdotes. Melquisedeque não é sumo sacerdote. Melquisedeque é um sacerdote da ordem estabelecida por Deus, que tem um único sumo sacerdote, Jesus. Jesus é o sumo sacerdote e ele está acima de vários sacerdotes, porque nós cristãos somos sacerdotes. E um desses sacerdotes, sobre os quais Jesus está acima deles, surgiu muito antes de Jesus vir ao mundo, na época de Abrão, quando Abrão ainda chamava-se Abrão e não Abraão. Saiu do meio dos jebuseus, do meio dos gentios, Melquisedeque. Melquisedeque era um cristão, irmãos. Melquisedeque era um cristão antes de Cristo. Um cristão antes da vinda de Cristo. Melquisedeque pode ser considerado o primeiro cristão da história, que foi cristão antes de Cristo vir ao mundo. Porque ele está debaixo do sacerdócio de Cristo. Ele está debaixo do sumo sacerdócio de Cristo. E surge lá no Antigo Testamento. Ele é uma profecia para nós, para que nós hoje, que éramos considerados gentios, separados da comunidade de Israel, também Melquisedeque era assim. E Deus, de alguma maneira que não está escrita, alcançou este cananita, converteu este cananita, encheu esse cananita de bênção, encheu ele de conhecimento, encheu a ele com o Espírito Santo, encheu a ele com a fé cristã e o ordenou seu sacerdote e mandou ele ir ao encontro. Porque os jebuseus não entraram naquela guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Por que os jebuseus não entraram? Porque o rei deles era um homem de Deus. Aquela guerra era uma guerra ímpia. Eles não entraram porque o rei deles falou: não, Deus nos deu essa terra aqui, nós vamos ficar com essa terra, não vamos tomar a terra de ninguém mais. Ele não foi àquela guerra. E quando Abraão voltava da guerra, ele foi ao encontro de Abraão. Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Eu vou retomar daqui na quarta-feira, porque hoje à noite é o dia do nosso boletim, e eu vou retomar daqui na quarta-feira. Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Por quê? Porque Melquisedeque representava Jesus. O sacerdote, todo sacerdote, é uma representação do seu sumo
sacerdote. O sumo sacerdote de Melquisedeque é Jesus. Melquisedeque, representando Jesus, ele veio ao encontro de Abraão. Ninguém se converte porque vai ao encontro de Jesus. O convertido é aquele que Jesus veio ao seu encontro. Não foi Abraão que foi ao encontro de Melquisedeque. Foi Melquisedeque que foi ao encontro de Abraão. Se nós somos convertidos, não é porque nós fomos ao encontro de Jesus. É porque Jesus veio ao nosso encontro. Eu lembro muito bem como foi que Jesus veio ao meu encontro. Foi Jesus que veio ao seu encontro? Você se lembra bem disso? O convertido é aquele que Jesus veio ao seu encontro e o transformou e continua santificando a sua vida. Aleluia. Não percam esses dias que nós estaremos ministrando sobre isso aqui, porque tem grandes coisas misteriosas de Deus para nós aqui acerca da importância de Melquisedeque. Aleluia. Melquisedeque não está aqui, mas o sumo sacerdote dele, Jesus, está aqui. Ele veio ao nosso encontro e está conosco todos os dias até a consumação do século.